Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para vocês. Meu nome é Marciano Xavier, já tivemos nossa primeira aula sobre inquérito policial e hoje daremos prosseguimento, na segunda parte deste assunto denominado inquérito policial. Antes disso, faremos uma breve revisão sobre aqueles tópicos que nós estudamos na aula passada, tá? Para ver se os senhores fixaram a matéria, para ver se ficou alguma coisa, tá certo? Desde logo, eu digo aos senhores, eu estou à disposição, sempre no e-mail, marciano@marcianoxavier.com.br ou no marciano.neves@hotmail.com, tá? Para eventuais dúvidas, pessoal, tá certo? Falamos na nossa primeira aula, então, sobre o inquérito policial, sobre o conceito de inquérito policial. Nessa nossa rápida revisão, para dar prosseguimento, temos que temos que definir, melhor dizendo, que o inquérito policial é um conjunto de diligências realizadas pelo Poder Judiciário, é isso? Muito bem, cuidado da pegadinha, Realmente, é um conjunto de diligência, mas não realizado pelo Poder Judiciário. É um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária. E Polícia Judiciária, o que é? O que é este órgão? É um órgão do Poder Executivo que é auxiliar do Poder Judiciário. Nós não podemos dizer que a Polícia Judiciária é vinculado ao Poder Judiciário, porque isso não é verdade, ele não faz parte do Poder Judiciário, tá certo? Conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária, tá? Com o fim de reunir informações sobre a materialidade de um delito e buscar indícios da sua autoria. Para que isso? Para que futuramente o autor da ação penal ingresse em juízo. Para que futuramente o autor da ação penal ingresse em juízo. Quem é o autor da ação penal, Marciano? O autor da ação penal, é o Ministério Público em ação penal pública ou o próprio ofendido em ação penal privada, tá certo? Neste conceito, nós temos que extrair daí, então, do que se trata o inquérito policial e qual a sua finalidade, lembra? Ele se trata de um conjunto de diligência, não é processo ainda. Nesta fase das investigações, não se fala em processado, porque nós estamos ainda na primeira fase, reunindo informações para que futuramente o Ministério Público ingresse com a denúncia em juízo se o crime for de ação penal pública, ou a própria vítima ingresse em juízo através da queixa-crime, se o crime for de ação penal privada, tá certo? A finalidade do inquérito policial é isso, é subsidiar, é levar informações para alguém, para o titular da ação penal, não é isso? Falamos também da natureza jurídica, Aqui nós já falamos até da finalidade do inquérito, que é reunir informações, Falamos também da natureza jurídica do inquérito policial, tá? Qual a natureza jurídica? Isso bastante cobrado em provas. Natureza jurídica do inquérito policial, ele é o que? Administrativo, é um procedimento administrativo, Portanto, não tem natureza jurídica judicial. Claro que não, professor. Claro que não, porque isso aí não precisa nem falar mais, professor. Porque se está na fase administrativa, é porque não é fase judicial. O inquérito ainda está nesta fase da persecução criminal. Se é uma fase conduzida por uma autoridade administrativa, evidentemente que se trata de procedimento administrativo. Não aquele procedimento instaurado para sancionar servidor público, lembra? Não. Esse procedimento contra servidor público tem contraditória e ampla defesa. Esse procedimento disciplinar contra o servidor público tem fins diversos no inquérito policial, porque o fim dele é apurar um ato infracional, a conduta, tá certo? Infracional, conduta administrativa. Ao passo que o inquérito policial está ligado com a investigação sobre um fato definido como crime. Neste sentido, decorre da natureza jurídica do inquérito policial, bem como do seu caráter inquisitivo, a ausência do contraditório e ampla defesa. Cuidado, não tem contraditório e ampla defesa o inquérito policial. Lembra, pessoal? O inquérito policial
não se reveste de contraditório e ampla defesa. Portanto, ele é sem contraditório, sem ampla defesa, tá certo? Exceto aquele destinado para expulsão de estrangeiro. Muito bem, que aí tem que ter o contraditório, porque será uma sanção de expulsão, não é isso? Falamos também, além do conceito da natureza jurídica, de várias características do inquérito policial. Vamos relembrar, pessoal? Várias características que são particularidades que individualizam o inquérito policial, ou melhor, que diferencia a fase da investigação da fase do processo. Esta é a fase da investigação. Esta fase tem características apropriadas, características diferentes desta. A primeira dela, o inquérito policial, ele é um procedimento escrito. Isso mesmo, significa que ele deve ser formal. Todas as peças, diz o artigo 9º do CPP, deverão ser datilografadas, que na verdade hoje serão, o nosso Código de Processo Penal da década de 40. Hoje nem se fala mais em máquina de datilografia, né, pessoal? Mas tem que ser escrito, tem que ser, claro, digitado, impresso, assinado pela autoridade policial. Falamos também que o inquérito policial, ele é sigiloso, ele não é de acesso público. Tá certo? Somente o Ministério Público, o juiz competente, o advogado do investigado que tem acesso ao inquérito policial. Tá certo? Uma outra característica que nós falamos, relembra? Oficialidade, ou seja, o inquérito policial é realizado por um órgão oficial, um órgão do Estado. Em seguida, falamos também da oficiosidade, que é aquela característica que autoriza a autoridade policial a iniciar o inquérito, a abrir o inquérito, a instaurar o inquérito, independentemente de provocação, sempre que a autoridade policial se deparar com um crime de ação penal pública incondicionada. E aí eu chamei a atenção dos senhores, disse, cuidado, não é em qualquer crime que o delegado pode instaurar o inquérito policial de ofício com base na característica da oficiosidade. Porque há crimes, e nós estudaremos hoje ainda, que só pode ter inquérito se a vítima autorizar ou se a vítima requerer, tá certo? Uma outra característica estudada também é a característica da indisponibilidade, que está lá no artigo 17 do CPP, em que nós falamos, aliás, o próprio artigo 17 é claro, na medida em que veda o arquivamento do inquérito policial por parte do delegado, por parte da autoridade policial. Uma vez instaurado, tem que concluir, ainda que no meio do inquérito perca o objeto, vai fazer um relatório e encaminha para o juiz encaminha para o Ministério Público. Porque só o Ministério Público pode pedir o arquivamento. Que toma cuidado, às vezes, eles trocam esse verbo pedir, requerer, pelo promover. Compete, é atribuição do Ministério Público promover o arquivamento. Muitos vão dizer, é errado, porque quem arquiva é juiz. Está certo. Promover aqui está dizendo requerer. Quem vai efetivar o arquivamento, quem vai homologar, na verdade, aquele pedido, aquela promoção, né, do Ministério Público, aí sim é o Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário pode arquivar, que significa homologar a promoção feita pelo Ministério Público. Falamos também que o inquérito policial ele pode ser dispensado. Ele não é obrigatório, ele é dispensável, ele é prescindível, desde que o titular da ação penal tenha condições de oferecer a acusação, seja ela denúncia ou queixa-crime, com base em outras peças de informações, citamos como exemplo aí, CPI, cópia de procedimento administrativo, sindicância, etc. Tá certo? Tá? Falamos também da inquisitoriedade, que é a característica que diz o seguinte, que todo o trabalho, toda a escolha da melhor diligência fica a cargo da autoridade policial. Por quê? Primeiro que não tem contraditório, tá certo? Não há acusação. E segundo que nesta fase, tá? Não vigora o sistema acusatório, em que tem acusador, julgador e acusado. Não. Aqui só tem delegado e o objeto da investigação e o próprio investigado. Isso quer dizer inquisitoriedade. E, por fim, a autoritariedade, que é a característica que
determina que o inquérito policial é conduzido por uma autoridade denominada delegado de polícia. Tá certo? Esta é a nossa breve revisão. O nosso assunto de hoje inicia aqui no atribuição. Tá certo, pessoal? A atribuição no inquérito policial. Tá? A atribuição no inquérito policial. Esse tópico, todos os editais de segurança pública, todos os editais de polícia, magistratura, Ministério Público, tá? Todos os editais, tá? Defensoria Pública, TRF, tá? Polícia Federal, todos os editais que questiona, melhor, que exige inquérito policial, tem esse tópico atribuição. Por quê? Porque a atribuição está lá no artigo 4º do CPP, tá certo? E quer dizer o seguinte, é para você responder assim, vem cá, a quem compete conduzir o inquérito policial? Isso aí você até já falou, Marcelo. Autoridade policial. A atribuição é da autoridade policial. Isso mesmo. Autoridade policial. E quem é a autoridade policial? É o investigador? É o escrivão? Para fins de inquérito policial, entenda-se, a autoridade policial é o delegado, a delegada de polícia. Tá certo? A autoridade policial, a atribuição para conduzir inquérito policial é do delegado ou da delegada. Tá certo, pessoal? Muita atenção aqui, por quê? Porque, pessoal, o examinador ele pode confundir você da seguinte forma, tá? Uma coisa é a atribuição para conduzir o inquérito policial. É do delegado. Está lá no artigo 4º do CPP. Outra coisa é dizer, só o delegado pode investigar. Isto é falso. Porque veremos ainda, neste tópico, que outras autoridades também podem investigar. Não é só o delegado. Tá certo? Outras autoridades também estão autorizadas a investigar, tá? Eu até coloco assim, né? E.1, então. Outras autoridades. Outras autoridades podem investigar, sim. Pode sim. Desde que haja o quê? Apenas autorização legal. Tem autorização legal para isso, professor? Tem autorização legal? Ok. Por exemplo, pessoal, sindicância administrativa, procedimento administrativo, a CPI, o próprio Ministério Público, Receita Federal, Banco Central, tá certo? Qualquer autoridade que tenha atribuição prevista em alguma lei para algum tipo de investigação, pode desvendar um fato definido como crime. Tá certo? Então, a investigação, ela é possível para outras autoridades. Agora, se resolveu fazer a investigação através de inquérito policial, na medida em que poderia o Ministério Público investigar, mas, em vez disso, mandou o delegado investigar, aí é atribuição do delegado conduzir esse procedimento denominado inquérito policial. Digo isso para você não cair na pegadinha de que, o Ministério Público pode presidir inquérito policial. Isto é falso. O Ministério Público não pode presidir inquérito policial. Ele pode presidir inquérito extrapolicial, inquérito civil, mas este inquérito policial estudado por nós, descrito lá no artigo 4º do CPP, tá certo? Que é o conjunto de diligência realizada pela polícia, quem vai dirigir esse inquérito, quem vai presidir esse inquérito é delegado ou delegada de polícia. Mas o Ministério Público não tem o controle externo da atividade policial, professor? Mas o Ministério Público não pode requisitar, dar ordem ao delegado? Pode. Então, Marcelo, ao dar ordem para o delegado instaurar o inquérito policial, ele não estará assumindo o inquérito do Ministério Público? Claro que não. Ele estará determinando a abertura de inquérito policial. Tá certo? Que é uma das formas de instauração que estudaremos a seguir. Tá certo? Mas o Ministério Público ele não é o presidente do inquérito policial. O inquérito policial é presidido pela autoridade policial. O que não afasta outras autoridades de investigar.
Ah, entendi, Marcelo. Mas então sabe o que eu faço, Marcelo? Eu faço assim, para ficar melhor para gravar. E eu faço assim, Marcelo, ó. Para ficar melhor, eu faço isso aqui, ó. Eu digo, ó, para aí, ó. Mas então a investigação, que é o gênero, pode ser feita através de inquérito policial, pode ser feita através da CPI, pode ser feita através de sindicância, pode ser feita através de procedimento administrativo disciplinar, a própria Receita Federal pode fazer, e assim, claro, desde que autorizados em lei. Agora, se resolveu fazer através de inquérito policial, isso será dirigido por delegado. É isso que eu quero dizer, e aí que eu termino aqui, tá certo? Não significa que o delegado vai assumir a presidência dos outros, das outras formas de investigação. Também não significa que só o delegado pode investigar, porque o delegado é uma das formas de investigação. Melhor, o inquérito policial é uma das formas de investigação, tá certo? Se o próprio Ministério Público entra aqui, ele pode investigar? Pode, porque na discussão não está... o Supremo não vedou o Ministério Público de investigar ainda. Tá certo? Não tem vedação, ele pode investigar? Pode. Agora, veja os senhores, o Ministério Público está desconfiado do delegado. O delegado está fazendo corpo mole. Eu vou requisitar o inquérito e eu vou conduzir o inquérito por aqui, de dentro da promotoria, de dentro da procuradoria. Pode, negativo, Ministério Público. Negativo. Você, segundo a Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 7º, né, coloca você como fiscalizador externo da atividade policial. Mas isso não lhe dá o direito, não lhe assegura de tomar o inquérito policial do delegado, porque isto é dele, a atribuição é dele. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Falamos então da atribuição do inquérito policial com duas informações essenciais. É do delegado a atribuição de conduzir o inquérito policial. 2, a atribuição do delegado não afasta outras autoridades de investigar, desde que esta tarefa, denominada investigação, encontre previsão legal para aquela determinada autoridade. Citamos como exemplo uma sindicância administrativa. Temos a 8.112, no seu estado tem um estatuto do servidor público que autoriza, tá certo? E assim sucessivamente, ok? Olha aqui o artigo 4º que nós acabamos de falar, tá certo? A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais. Quem é a autoridade policial? Delegado de polícia. No território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Aqui, pessoal, preste bem atenção aqui, ó, né? Já sabemos que a atribuição é da autoridade policial. Suas respectivas circunscrição. Ora, pessoal, quando se fala aqui em circunscrição, está falando o seguinte, na delimitação da área de atuação de cada delegado. Tá certo? Tá? Circunscrição é delimitar, não é isso? Na respectiva circunscrição. Delimitação da área de atuação. Por exemplo, o setor norte vai ficar com tal delegacia, setor sul com tal delegacia, leste tal delegacia, oeste tal delegacia. Entendeu, pessoal? Tá? A circunscrição, né, é a divisão da área de atuação no que tange ao território, tá certo? De forma que, ou da comarca, por exemplo, o inquérito policial conduzido por determinada autoridade do município X, tá certo? Ou seja, tá aqui, ó, se o fato ocorreu no município X, a delegacia que vai investigar, o delegado que vai investigar é o delegado da delegacia daquele município, delegacia lotada ali, fixada naquele município, tá certo? E aqui muito cuidado, porque como fala território de suas respectivas circunscrição, o examinador pode perguntar a você, vem cá, esse o inquérito policial foi feito por uma autoridade policial que não tinha atribuição sobre aquele local, por exemplo, tá certo? A delegacia no qual eu estou lotado
cuida do setor norte. Todos os fatos que ocorrerem no setor norte será investigado pela minha delegacia. Tá bom. Só que eu investiguei um fato do setor sul. Futuramente, o Ministério Público ofereceu denúncia. Aí o examinador vem e pergunta para você, está nulo o processo porque o inquérito policial foi realizado por autoridade policial que não tinha atribuição sobre aquela localidade, isto é, sobre aquela circunscrição? Você vai dizer falso. O desrespeito à circunscrição é mera irregularidade. Não é a ponto de viciar o inquérito, de anular o futuro processo. Tá certo? É mera irregularidade. Por isso, da mesma forma, né, que se o inquérito policial, num crime federal, quem que investiga? Polícia Federal. Foi investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil investigou. Opa, para aí. A Polícia Civil, a rigor, não tem atribuição para investigar crime federal, mas ela investigou. No final, encaminhou este inquérito ao juiz, o juiz encaminhou ao Ministério Público, o Ministério Público do Estado viu, mas para aí, isso aqui é crime federal, e encaminhou para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia, e aí instaurou o processo. Pergunta-se, está nulo o processo? Porque quem fez o inquérito foi a autoridade policial sem atribuição naquela matéria, porque era matéria federal, e quem investigou foi a Polícia Judiciária, que analisa a matéria, melhor, que investiga crimes estaduais. Não, senhores, não está nulo, não será nulo o processo. É mera irregularidade, tá certo? Esta divisão de circunscrição, portanto, não vem trazer consequência para o processo, tá certo? Aí tem várias divisões, às vezes divide por matéria, né? Crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio, mera irregularidade. O que interessa para nós aqui, a atribuição do delegado, porém, outras autoridades, olha aqui, ó, a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Ou seja, que mesma função? Função de investigar. Acometida por lei, desde que haja autorização legal. Não excluirá. Outras autoridades também podem investigar. Tranquilo, pessoal? Guardou isso, não tem alternativa que te pega na questão de atribuição no inquérito policial. Próximo tópico, senhor. Próximo tópico, que seria o artigo 5º do Código de Processo Penal, é a forma de abertura à instauração do inquérito policial. Tá? Às vezes, no seu edital aparece assim, ó, início do inquérito policial. É a mesma coisa. Instauração, início, deflagrar o inquérito, tá certo? Abrir o inquérito, no sentido de instaurar, é tudo a mesma coisa. Quer dizer o quê, pessoal? Quando se fala em instauração de inquérito, porque aconteceu um fato, nasce para o Estado o direito de punir. Para o Estado processar alguém, tem que ter o mínimo de informações sobre a materialidade e sobre a autoria, para que alguém venha responder a um processo. É assim que funciona. Ok. Se é assim, este tópico está dizendo como é que abre o inquérito, como é que se inicia, quais as formas, quais as maneiras de iniciar um inquérito policial. É isso que estudaremos agora, tá certo? Eu sempre falo o seguinte, pessoal, antes de você estudar qualquer assunto, você tem que entender o que se pede. Porque quando você entende o tópico, às vezes, pessoal, o tópico já te revela várias informações e fica melhor para você revisar, né? Concurseiro, eu fui concurseiro, o senhor sabe disso, já falei para os senhores, tá certo? Concurseiro, uma semana antes da prova, tem que estudar só numa folha. Ele tem que pegar o edital dele, né? E geralmente, é bom estudar de 2. Passa para um colega um edital e ele, vamos estudar? Vamos. Vai aí, ó. Vamos estudar processo penal hoje. Vamos lá então. Ele vai abrir e fala para mim sobre o conceito de inquérito. Conceito, você já abre. Aí você fala para ele, agora abre aqui, faz de forma salteada. Agora fala para mim sobre instauração de inquérito. Ele vai falar para você, vai ter que falar todas as formas de instauração. Fala para mim sobre a natureza jurídica do inquérito. E aí vai indo, pessoal. Com 5, 10 minutos,
você faz uma revisão de um monte de assunto. Porque se você for ter que revisar no seu caderno, ou ter que revisar no livro, você vai ter que estudar tudo de novo. A revisão é uma busca rápida. E eu não vejo outra maneira de buscar. Tem gente que faz resumo, brilhante. Tá certo. Mas também, pessoal, se conseguir revisar pelo tópico, bate no tópico, vem uma série de informações. Falhou? Opa, para aí. Estou esquecendo alguma coisa. Aí você vai lá na sua apostila, vai lá no seu livro, vai lá no seu material, vai lá no seu vídeo e verifique esse ponto específico que você falhou na sua memória. Tá certo? Então, o que é isso aqui? É a abertura, é a instauração, é o início do inquérito policial que estudaremos a partir de agora. Ok? Para isso, pessoal, nós temos que, ao menos, de forma rápida, definir o tipo de ação penal que cada crime caracteriza. Tá certo? Pessoal, um fato, para ser crime, lembra? Um fato para ser crime tem que estar previsto em lei. É isso. Um fato, para que constitua crime, tem que ter uma lei definindo. Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Tá certo? Tem que ter lei antes. Tá certo? A lei que criou o crime, vai definir a forma de agir do Estado, sabia? Estamos estudando instauração de inquérito policial. Eu vou fazer aqui para você, passar um macete para você, de forma rápida, descobrir as formas da ação penal de cada crime, e você já ir direto para ver, opa, este crime, como é que abre inquérito policial? Tá certo? A lei que criou o crime vai dizer a forma de agir do Estado, chamada ação penal. Tá certo? O que é a ação penal? A ação penal é o direito que o Estado tem de agir quando alguém praticar um crime. Quando alguém praticar um fato definido como crime. Tá certo? Você vai entender a ação penal com dois significados. A ação penal, ela é a segunda fase da persecução criminal, porque a primeira é o inquérito policial, tranquilo. Quando falou ação penal, você, estamos referindo a esta fase aqui, ó. Esta fase. Esse é o primeiro entendimento. Só que isto eu não quero agora. Eu quero o segundo entendimento para te explicar isso aqui, para te passar esse macete. A ação penal, nesse segundo entendimento, nesta segunda acepção, quer dizer o seguinte: o Estado agindo penalmente. Por quê? O Estado está agindo quando alguém praticou um crime previsto numa lei penal. Tá certo? Tá? Ora, a forma de agir do Estado, isto é, se vai ser por conta própria, se vai poder o Ministério Público mandar, tal, vai depender da lei. Daí dividiu-se a ação penal da seguinte forma: no que tange a ação penal, tá? Os crimes compõem no grupo de ação penal, tá? Um crime será de ação penal pública ou ação penal privada, ação penal pública ou ação penal privada. Tá certo? Isso. O crime será de ação penal pública ou privada. Veja, senhor, nós teremos um tópico aqui só sobre ação penal. Mas eu já estou passando isso aqui para você entender a forma de instauração. Porque se eu perguntasse para você neste momento, como é que instaura o inquérito policial? Você tem que me perguntar, professor, depende em que tipo de ação penal. Em que tipo de crime? Em crime de ação penal pública ou em crime de ação penal privada, professor? Eu diria para você, em crime de ação penal pública. Ah, professor, já começou a delimitar. Porque, de acordo com o crime, vai ser a forma de agir do Estado.
E agir, instaurar inquérito policial, não é agir? É, porque o Estado, na pessoa do delegado, está agindo penalmente. Tá certo? A ação penal pública subdivide em ação penal pública incondicionada. Olha aqui, ó, incondicionada, tá? Neste tipo de ação penal, tá certo? Está o crime, ou estão os crimes de maior repercussão. Aqueles crimes graves. Aqueles crimes, senhores, que o Estado vai poder agir independentemente de qualquer condição. Tá certo? Para estes crimes, o legislador entendeu o seguinte, para aí, ó. Toda a sociedade tem interesse que o Estado haja, que o Estado saia da sua inércia, investigue esse fato, processe esse fato e o sujeito seja condenado ou eventualmente absolvido. Tá certo? Ora, para esses crimes, denominou-se de ação penal pública incondicionada. Ah, Marciano, já mandei. Para esses crimes aqui, ó, para estes crimes, pode abrir inquérito policial mesmo se a vítima não quiser. Muito bem. Eu assaltei meu colega, tá certo? Assaltei meu colega. Um dia depois eu o procurei, pedi perdão para ele, devolvi os bens, tá certo? O delegado já está sabendo. O meu colega procura o delegado e fala, delegado, eu não quero mais que faça, eu quero que desistir daquilo tudo, tal. Eu e Marciano já fizemos amizade e tal. O delegado vai falar, problema de vocês. Isso é problema seus. Por quê? Porque o crime descrito no 157, o roubo, é de ação penal pública incondicionada. O delegado vai agir independentemente da quiescência, independentemente da manifestação, independentemente do querer da vítima. Tá certo? Por quê? Porque o Estado vai agir penalmente, porque o crime ofende toda a sociedade. Professor, como que eu vou descobrir que um crime é de ação penal pública incondicionada? Muito bem. Eu disse aos senhores no início que um fato, para ser crime, tem que estar previsto em lei. A lei que criou o crime define a forma de agir do Estado. No caso de ação penal pública incondicionada, a lei ela será omissa. Nada falará sobre o tipo de ação penal. Tá certo? É como se você pegasse lá os crimes contra a pessoa, lá do artigo 121 do Código Penal. Pode ler até o final. Você não vai achar nada dizendo, ó, aqui o crime ofende toda a sociedade. Não. Se a lei nada falar, subentende que o crime é de ação penal pública incondicionada. O assalto, o roubo, por exemplo. Você pega o artigo 157 do Código Penal, você lê até o final. 157, capte seus parágrafos. Nada falou sobre a forma da ação penal. Foi omissa. Ficou em silêncio. Se nada falou, é porque o crime, o legislador já colocou que o crime será de ação penal pública incondicionada. Por isso que o meu colega procurou, não quero que investigue o Marciano. E o delegado vai dizer, isso é problema de vocês, eu vou investigar. Por quê? Porque o crime é de ação penal pública incondicionada. Mas ele insiste. Mas, doutor, eu olhei na lei ali, não fala nada sobre a forma de agir. O doutor vai dizer, parabéns, porque na omissão da lei significa que é incondicionada. A regra não se escreve, o que se escreve é a exceção. Muito bem. A ação penal pública, então, pode ser incondicionada ou condicionada. A ação penal pública condicionada ou condicionada, ok? A ação penal pública condicionada, agora sim, né, pessoal? Olha aí, ó. Condicionada significa o quê? Que para o Estado agir, já exige uma condição. Volte que nós estamos estudando, estamos pegando um macete para verificar como que instaura o inquérito policial. E instaurar é agir, porque é o Estado já na sua primeira tarefa, que é a investigação. Ora, se a lei que criou o crime impôs uma condição, sem esta condição, não pode instaurar inquérito policial.
E a lei colocou duas condições, denominadas de ação penal pública condicionada. Duas condições. A requisição. Desculpa, negativo, pessoal, olha aí, esse aqui é pegadinha, negativo, a requisição não, a ação penal pública condicionada à representação, tá vendo, pessoal? A representação. Representação de quem? Da vítima. É uma condição imposta pela lei que criou o crime para que o Estado haja. Sem esta condição, não pode. Por exemplo, o crime de ameaça lá do artigo 147 do Código Penal. O artigo 147 do Código Penal define ameaçar alguém com palavras, gestos, né, de causar mal injusto e tal. Parágrafo único do artigo 147 impõe somente se procede mediante representação. Opa! Na ameaça, o legislador não foi omisso. Ele disse, somente se procede mediante representação. Opa. Significa dizer que se o legislador falou somente se procede, o Estado vai ficar parado. Enquanto você, vítima, não representar. Esta representação, estudaremos ainda, trata-se de uma condição para o Estado agir. É uma autorização da vítima. Portanto, é a primeira hipótese de condição. É a primeira condição. Por isso que se diz, ação penal pública condicionada à representação. E também, agora sim, a requisição, tá? Requisição do ministro da Justiça. São duas condições impostas pela lei. A representação da vítima, que é a autorização da vítima, e a requisição do ministro da Justiça. Tá certo? A lei pode exigir ou esta ou esta. Aqui, por exemplo, encaixa os crimes contra a honra do presidente da República, crimes contra a honra de chefe de Estado estrangeiro. Alguém caluniou a presidenta, tá certo? Ela é a vítima. Para ter inquérito policial, o ministro da Justiça tem que requisitar. É uma condição imposta pela lei. Tá certo? Ora, daqui então, e olha que nós teremos um tópico só sobre ação penal, mas é só para você entender, porque isto aqui é essencial para você entender como é que se instaura o inquérito policial. Porque o examinador, se ele vai colocar lá, ó, sobre a forma de instauração de inquérito policial, indique a alternativa correta. Você tem que saber em que tipo de ação. Porque se o examinador coloca que o delegado abriu um inquérito policial de ofício, por conta própria, num crime de ação penal pública condicionada, você vai dizer que isto não pode. Porque na condicionada não ofende a sociedade como um todo. Melhor, na condicionada, apesar de ofender a sociedade, podemos dizer isso, o legislador exigiu uma condição para o Estado agir. E se esta condição dependia da vontade da vítima? E eu ameacei o colega, e o colega, né? Ameacei o colega, o delegado ficou sabendo, que é vizinho dele, ó, Marciano te ameaçou? Ameaçou. E você não vai fazer nada contra ele? Não. Não, vai ter que fazer sim, porque se você não for fazer, eu vou instaurar inquérito policial. Pode o delegado fazer isso? Nem pensar. Por quê? Porque se ele disse, eu não vou fazer nada contra o Marciano, o crime de ameaça está no parágrafo único do artigo 147, dizendo, somente se procede mediante representação. Se não tiver a representação, e ele disse, eu não quero fazer isso contra o Marciano, não quero processar, não quero que faça nada contra o Marciano, é porque ele não deu a condição necessária para o Estado agir. E se instaurar inquérito policial, estará agindo sem a condição imposta pela lei. Tá certo, pessoal? Em crime de ação penal privada, verificaremos que somente vai instaurar inquérito mediante requerimento. Requerimento de quem? Requerimento do próprio ofendido ou de quem tenha capacidade para representar. O ofendido é menor, seus pais, né? E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então aqui eu já posso fazer uma pergunta para você.
Como é que instaura inquérito policial? Agora você, depende do tipo de ação penal, Marciano. Depende do tipo de crime. É de ação penal pública? Ou é de ação penal privada? Eu vou falar para você, é de ação penal pública. Você vai dizer, depende, Marciano. É pública incondicionada ou pública condicionada? Eu vou dizer para você, pública condicionada. Você vai dizer, depende, Marciano. É condicionada à representação ou condicionada à requisição? Eu vou dizer para você, é condicionada à representação. Você vai dizer, então, só pode instaurar inquérito policial se tiver a representação. Tá certo? Estudaremos então, retornaremos no nosso tópico para estudar como é que se instaura inquérito policial em cada tipo de ação penal. Beleza, pessoal? Para no final você matar qualquer questão, tá? Instauração do inquérito policial, tá? Primeira situação, lembra? Ação penal pública incondicionada. Isso é como se eu perguntasse a você, naquela pergunta, como é que instaura inquérito policial? Você vai dizer, depende, Marcelo, que tipo de ação penal? Eu vou dizer, ação penal pública incondicionada. Ah, funciona por várias formas, Marcelo. A primeira forma de instauração de inquérito em ação penal pública incondicionada, digo, quando o crime for de ação penal pública incondicionada, que é aquele crime em que a lei que o criou nada fala sobre a forma de agir, ela é omissa, o legislador presumiu que o crime é de interesse geral, ofende toda a sociedade. Neste tipo de crime, instaura-se o inquérito policial. Como é que vai abrir o inquérito policial? De ofício. O que é abrir inquérito policial de ofício, professor? Abrir inquérito policial de ofício, que será através de um documento denominado portaria, que é um documento feito pela autoridade policial, o escrivão, na verdade, assinado pela autoridade policial, tá certo? É um documento que vai inaugurar o inquérito policial quando o delegado agir de ofício. Resolveu nada, Marcelo. Quero saber o que é agir de ofício. Instaurar inquérito policial de ofício é instaurar por conta própria. Tá certo? Ninguém procurou o delegado ficou sabendo do fato e instaurou inquérito policial. Por exemplo, pessoal, o delegado está na fila, né, para pagar o pão na padaria. Ele lê na prateleira, tragédia, irmão mata irmão. Para aí, ó. O homicídio é crime de ação penal pública incondicionada. Tá certo? O pai não procurou. E o pai ainda diz ao repórter, não, ele não vai procurar a polícia, porque como já perdeu um irmão, vai perder o outro para o Estado, porque vai ser preso e tal. O delegado está ali na fila para pagar o seu pão e vê este jornal lá. Tragédia, 2 pontos. Irmão mata irmão. O delegado sai da fila, vai lá, pega o jornal, compra o jornal, leva, fala para o escrivão. Vamos abrir um inquérito aqui para investigar esse fato. Mas, senhores, alguém pediu para o delegado isso? Alguém solicitou, alguém mandou? A imprensa está ali, o jornal está ali, ó. Compre quem quiser. Não é isso? É. Ora, pessoal, o delegado estará agindo de ofício por conta própria. Outro exemplo é esse que eu falei, de que eu assaltei o meu colega, e depois ele procurou o delegado e falou, delegado, eu não quero, delegado que investigue o Marciano. E daí, problema de você. O problema é seu. O crime é de ação penal pública incondicionada. Vou instaurar de ofício, por conta própria. Entendeu, pessoal? Tá certo? Instaurar inquérito policial de ofício é isso, instaurar por conta própria. Instaurar sem ser provocado. Ocorre quando a autoridade policial se depara com a notícia do crime através das suas atividades rotineiras. É rotina o delegado ir comprar pão. Através de uma investigação por um outro fato, por exemplo. Tá certo? É de ofício porque ninguém foi lá provocar, ninguém foi lá pedir. Ele, delegado, se deparou com o fato. A lei, o artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal, determina que o delegado deve abrir o inquérito policial de ofício. Claro que tem que ser, porque este crime é de interesse de toda a sociedade. Tá certo, pessoal? Ok?
Ok. Senhores, quando isto ocorre, tá? E eu já gosto de misturar tudo isso aqui, porque olha só, pessoal, quando você estuda de forma compartimentada, depois mistura, o examinador pode vir do jeito que quiser, pessoal. Olha que interessante. Eu já sei que instaurar inquérito policial de ofício é aquela possibilidade quando o delegado se depara com uma informação de um crime, com uma informação de um fato, através das suas atividades de rotina, sem que a vítima vá pedir ao delegado, sem que o Ministério Público mande o delegado, sem que o juiz mande o delegado a fazer, o delegado tomou conhecimento do fato, ou porque estava assistindo a uma reportagem, ou lendo um jornal, ou caminhando, tá certo? Estava na sua atividade normal, ninguém pediu. Ele deparou, o crime é de ação penal pública incondicionada, ele está autorizado e ele deve instaurar o inquérito policial. Tá certo, pessoal? Isto aí, pessoal, olha que interessante. É como se eu dissesse o seguinte, ó. O fato, neste caso, estará chegando até ao delegado de forma direta. Presta atenção nisso. O fato estará chegando ao conhecimento da autoridade policial de forma direta, para que a autoridade policial inicie o inquérito policial. Olha a dinâmica, pessoal. Como é que o delegado conheceu do fato? Conheceu diretamente. Ninguém estava aqui, ó. Não tem um aqui dizendo, ó, eu estou levando eu estou trazendo ao senhor, delegado, um fato, eu quero registrar um BO. Não, ninguém foi lá, não está por intermédio de alguém, por meio de alguém, não. Ele tomou conhecimento do fato diretamente. Isto recebe um nome, pessoal, e isto cai na prova. Tá certo? Isto recebe um nome. Quando o delegado toma conhecimento do fato direto, sem interferência de terceiro, isto recebe um nome. Aí o aluno me pergunta, me fala, mas professor, ele não tomou conhecimento direto, porque a imprensa que levou a ele. Não, pessoal. A imprensa não levou a ele, a imprensa está ali para quem quiser comprar o jornal. Né? Eu poderia comprar, você, o pedreiro, ou qualquer um que fosse ali. Não está... Aquela matéria não foi direcionada ao delegado, tá certo? Então, é direto sim. Eu não posso dizer que a imprensa está aqui no meio, não. Porque ali qualquer um poderia ter acesso àquele jornal, tá certo? Quando o delegado toma conhecimento direto do fato, ele vai agir de ofício. Porque ninguém está pedindo. Isto tem um nome, pessoal. Quando ele toma conhecimento para nós recebe o nome de cognição. Então fica assim, ó. Ora, como é que o fato chegou ao delegado? Esta dinâmica do fato chegar ao delegado, recebe o nome de notícia. Olha aqui que se escreve notícia criminis. Que é noticiar um crime. Como que a notícia do crime chegou ao delegado? Chegou de forma direta. Esse chegar significa como que ele conheceu do fato. Então fica notícia, crimes de cognição, porque cognição para nós é conhecer. Cognição significa conhecer. Como é que o delegado conheceu o fato? Notícia, crimes de cognição direta. Direta. Foi diretamente, olha a seta aqui, foi diretamente. Não tinha alguém levando a ele, pedindo a ele. Recebe o nome também de, além de direta, de imediata. Quando o delegado instaura inquérito policial do ofício, ele está diante de que tipo de notícia crimes? Muito bem, direta, imediata. Quando o delegado abriu o inquérito policial, você acha que ele abriu porque quis ou porque alguém provocou, mandou ele ou pediu para ele? Foi provocado ou foi espontâneo? Foi de forma espontânea, então também recebe o nome de espontânea. Olha aí, pessoal, tá? Espontânea, tá?
Notícia crimes de cognição direta, imediata e espontânea. Só pensar no desenho. O fato chegando diretamente até a autoridade policial. Para que a autoridade policial instaure o inquérito policial e investigue aquele fato. É direta por quê? Porque o fato chegou sem a interferência de alguém. É imediata por quê? Porque não foi mediante alguém. Ah, não. Fui eu, vítima, que fui até o delegado para registrar um BO. Pronto. O delegado já vai conhecer do fato, não diretamente, mas sim através da vítima. Já não é mais direta. Já seria indireta. Já não é mais imediata. Já seria mediata, porque é mediante alguém. Já não seria mais aquela atuação da autoridade policial de forma espontânea. É porque ele foi provocado. Entendeu, pessoal? Então, grave isso aqui. Ó. 2 informações numa só. Instaurar inquérito policial de ofício significa instaurar por conta própria, sem ser provocado. E isto se dá quando? Quando ocorrer o tipo de notícia crimes denominado notícia crimes de cognição direta, imediata ou espontânea. Tá certo, pessoal? Ok? Isto aqui, evidentemente, acontece porque o crime ofende toda a sociedade. Tá certo? Tá? Esta é a primeira forma de instaurar inquérito policial em crime de ação penal pública incondicionada. Falamos já incluindo aqui a notícia crimes. E notícia crimes cai para você. Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, tudo que cair sobre processo penal, a maioria dos editais coloca um tópico dizendo notícia crimes. Sabe o que é? Ele está falando assim, ó. Como é que o fato chega ao delegado? Porque o pessoal aí fora diz, né? O leigo fala, fulano foi na delegacia fazer uma queixa. Ninguém vai na delegacia fazer queixa. Se você colocar isso na prova, você rodou. Na delegacia se faz notícia crime. Vai levar ao conhecimento. O delegado vai levar ao conhecimento do delegado. Cognição. Como que isso chegou? Foi direto? Ou foi através de alguém? Aí é o tipo de notícia crime. A primeira nós já falamos. O de ofício, trata-se de notícia crime de cognição direta, imediata e espontânea. Tá? Requisição do Ministério Público, requisição do juiz ou do Ministério Público. É a segunda forma de instaurar inquérito policial quando se tratar de ação penal pública incondicionada. Requisição do juiz ou do Ministério Público, tá certo? Requisição do juiz ou do Ministério Público. O que é isso, meu irmão? Olha, pessoal, aqui, ó, quem teve conhecimento do fato agora não foi o delegado. Ou foi o juiz, ou foi um membro do Ministério Público, tá certo? Ou um membro do Poder Judiciário, da Autoridade Judiciária, ou do Ministério Público. Neste caso, o juiz investiga? Não. Então, o juiz pode determinar à autoridade policial que investigue. O Ministério Público investiga? Investiga. Mas ele investiga se ele quiser, né? Ele não quer, ele pode mandar a autoridade investigar. Esta forma de chegar o fato até a autoridade policial é a segunda espécie, a segunda forma de instaurar inquérito policial, através de requisição do juiz ou do Ministério Público. Esta requisição, senhores, ela constitui uma ordem. A requisição, ela é uma ordem. Se perguntarem para você, qual a natureza jurídica de uma requisição? Ordem. Tá certo? Eu sou promotor de justiça e estou lá na fila para comprar o pão, para pagar o pão. Vejo um jornal, irmão mata irmão. Falei, vou pegar esse jornal. Li, cheguei no meu gabinete, fiz um ofício e mandei o jornal anexo ao ofício para que o delegado investigue. E eu estou determinando a instauração de inquérito policial. Eu estou requisitando, tá certo? É uma ordem. Sendo ordem, não pode ser indeferida, não pode ser negada pela autoridade policial. Em regra, não pode ser negada porque se trata de ordem, tá certo? Se trata de ordem e aí, neste caso, deve o delegado instaurar o inquérito policial. Excepcionalmente, pessoal,
Excepcionalmente, só se a ordem for manifestamente ilegal, aí, evidentemente, o delegado não estará obrigado. Por exemplo, pessoal, Ministério Público, eu dei uma ordem para instaurar um inquérito policial num crime que ocorreu há 35 anos. E o crime é prescritível. O maior prazo de prescrição no Brasil, 20 anos. E eu mesmo relato no meu ofício, na minha requisição, que o fato ocorreu há 35 anos. Para aí, Marciano. Mas então esta ordem sua é ilegal. Ordem ilegal não se executa neste caso, excepcionalmente. Porque manifestamente ilegal, não estará a autoridade policial obrigado a cumprir. Tá certo? Mas olha só, se for manifestamente ilegal, não compete à autoridade policial fazer juízo de valor sobre a requisição. Ah, este fato aqui não é de grande importância. Tem muito mais casos graves para investigar. O Ministério Público quer que investigue isso aqui. Ó. Ah, nós temos assalto, temos extorsão, sequestro, um monte de fato grave. O Ministério Público quer que investigue receptação. Não vou investigar. Eu vou devolver a requisição para o MP. Pode? Negativo. Aí não pode, porque requisição, a natureza jurídica dela é uma ordem. E ordem é para ser cumprida, não pode ser indeferida. Tá certo, pessoal? Olha que interessante. Como que o fato está chegando à autoridade policial? Enxergue. O fato agora está sendo levado pelo Ministério Público, né, ou pelo juiz, até a autoridade policial, para que a autoridade policial instaure um inquérito policial. Porque nós estamos falando de instauração de inquérito policial. O fato sendo levado pelo Ministério Público até a autoridade policial. Você já viu do que eu quero falar, né? Do tipo de notícia crime. Como que a notícia do fato chegou à autoridade policial? Ora, pessoal, aquela hora foi direto. Agora não. Agora foi indireta. Aquela hora foi imediato. Agora foi mediante. Aquela hora, no de ofício, foi espontânea a atuação do delegado. Agora será provocada. Isto recebe o nome então de notícia. Olha aqui, ó. Isto recebe o nome de notícia crimes de cognição indireta. Porque foi indiretamente que o delegado ficou sabendo do fato, tomou conhecimento do fato, também chamada de mediata. Lá no de ofício é imediata, que é mediata, porque foi mediante o Ministério Público. Aqui a atuação do delegado não foi mais por conta própria, espontâneo, foi uma atuação provocada. Qualquer um desses três nomes pode cair para você, querendo saber o seguinte, ó. A requisição do Ministério Público, vírgula, no que tange a espécie de notícia crimes, constitui, letra A, notícia crimes direta, letra B, notícia crimes imediata, letra C, notícia crimes espontânea, letra D, notícia crimes indireta, é esta. Ou notícia crime mediata, é esta. Ou notícia crimes provocada, é esta. Tá certo? Porque como é que ele conheceu do fato? Foi indiretamente. Foi mediante o Ministério Público. E atuou de forma provocada, porque ele foi mandado. Não foi ele que deparou com o fato, que estava assistindo a uma matéria, porque estava lendo o jornal, porque estava caminhando. Não. Negativo. Foi porque alguém mandou. Quem é este alguém? Juiz ou Ministério Público. Está na lei também, artigo 5º do Código de Processo Penal. Tá certo? Esta é a segunda forma de instaurar inquérito policial em crime de ação penal pública incondicionada. A terceira forma, requerimento do ofendido. Opa! Requerimento do ofendido. Requerimento. Primeira coisa, pessoal. Requerimento é um pedido. Tá certo? O requerimento é um pedido. Agora, nesta hipótese, é a própria vítima, que é o que mais acontece,
comparecendo até a delegacia e levando o fato, a notícia do fato, geralmente faz através de boletim de ocorrência, que para a prova não vai cair boletim de ocorrência para você. E se cair, saiba. O artigo 5º, inciso 2º do CPP não fala em boletim de ocorrência, ele fala em requerimento. Claro que hoje se chama boletim de ocorrência, mas no boletim de ocorrência, naquele ato denominado boletim de ocorrência, estará fazendo um pedido para que o delegado investigue o fato. Tá certo? A vítima pode fazer? Pode. Mas você acabou de falar que o delegado não precisa da vontade da vítima. É verdade, pessoal. É verdade. Mas nada impede que a vítima procure o delegado. Delegado, cheguei em casa, minha casa estava aberta, tá certo? Não tinha pertence e tal, e eu estou aqui porque eu quero que o senhor investigue esse fato. Olha aí, ó, a vítima pedindo à autoridade policial para que investigue o caso. Ora, ela está fazendo um pedido. Este pedido, se perguntarem para você, que natureza jurídica tem? É ordem ou é requerimento, é pedido, é solicitação? Não é ordem, é uma solicitação. Sendo uma solicitação, pode ser indeferido. O pedido da vítima ou de quem tem a qualidade para substituí-la pode ser indeferido? Pode sim. Pode sim, pode ser negado. E se for indeferido, diz o Código de Processo Penal, né? Eu procurei a autoridade policial, delegado, eu quero que o senhor investigue um fato assim, tal, que aconteceu comigo. O delegado simplesmente deu um despacho dizendo, indefiro o pedido feito pelo Marciano. Tá bom, delegado. A lei coloca para mim, e você vai dizer isso na prova, que caso o pedido seja indeferido, caberá recurso para o chefe de polícia. Tá certo, pessoal? Caberá recurso para o chefe de polícia. A prova vai dizer para você. Em caso de indeferimento do pedido da vítima para instauração de inquérito policial, caberá recurso. 2 pontos. Letra A, para o Ministério Público, falso. Letra B, para o juiz, falso. Letra C, para o Ministro da Justiça, falso. Letra D, para o Papa, falso. Letra E, para o chefe de polícia. Muito bem, esta é a alternativa correta, para o chefe de polícia. É possível o requerimento da vítima dar início ao inquérito policial. O delegado não está obrigado a acatar porque não se trata de requisição. Porém, se ele não acatar, abre para a vítima a via do recurso que é para o chefe de polícia. Tá certo? Marciano, quem que é o chefe de polícia? Eu que tenho que saber quem é o chefe de polícia. Cada estado vai criar o seu chefe de polícia. Por isso que o CPP, porque é nacional, ele não entra nesse detalhe, tá certo? O chefe de polícia pode ser o diretor-geral da polícia, pode ser o secretário de segurança pública, em última instância pode ser o próprio governador. A prova não chega a adentrar nesta especificidade, tá certo? Agora, chefe de polícia, você vai se ater a isso. Chefe de polícia, que é aí que cabe recurso. Para esta autoridade é o recurso, ok? Senhores, olha como que o fato chegou. Como que o fato chegou até a autoridade policial. Ou seja, você já sabe o que eu quero falar, né? Quero falar sobre a espécie de notícia crimes. Nós estamos misturando 2 assuntos num só, porque fica melhor para você compreender. O fato agora está sendo levado até a autoridade policial pela própria vítima, para que o delegado, esse aqui é o delega, para que o delegado instaure e investigue o fato. Instaure o inquérito policial e investigue. Olha aí, ó. Não é mais diretamente. Aqui é a própria vítima. Nós acabamos de estudar quando o Ministério Público leva. O fato está chegando ao conhecimento do delegado através da própria vítima. E se a vítima for menor, pelos seus representantes legais, a vítima foi incapaz. Isso recebe o nome de notícia, que se escreve notícia, porque é latim, notícia, criminis de cognição,
direta. Porque não foi diretamente. Não foi e é mediata. Porque foi mediante a vítima. Não é imediata, é mediata. A atuação do delegado agora não é mais espontânea, é provocada. Ué, Marcelo, mas então fica igual a espécie de notícia crimes, né? Denominada requisição do MP, né? Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Ou seja, como que o fato chegou ao conhecimento do delegado. Aqui que o pessoal aí fora fala assim, ó, fulano foi na delegacia fazer uma queixa. Não vai fazer queixa na delegacia. Na delegacia vai fazer notícia crime. Vai levar ao conhecimento da autoridade policial um fato definido como crime. Tá certo? Isto é questionado de você em prova. Tá certo? O requerimento da vítima constitui que tipo de notícia crime? Você vai dizer indireta. Que pode não aparecer indireta, mas aparece para você mediata. E a atuação da autoridade foi provocada. Apesar de que o delegado não está obrigado a acatar o pedido. Mas se ele não acatar, cabe recurso para o chefe de polícia. Muito bem, pessoal. Isto é requerimento do ofendido. Marciano, no requerimento do ofendido, o que tem que ter no requerimento? O que deve conter? Deve conter no requerimento, pessoal, a narrativa do fato, o que aconteceu, a indicação do suposto autor do fato, tá certo? E a indicação de testemunha, se houver, claro. Você pensa nessas três situações. O que tem que ter nesse requerimento, Marciano? Tá? A narrativa do fato, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, a casa estava aberta, não tinha nada, papapá, pipipi, eu saí de manhã, pipipi. Está narrando o fato. Tá certo? Você desconfia de alguém, ou você vai indicar um suspeito, desconfia, tem um sujeito que mora perto de casa, assim, tal, por incrível que pareça, eu vi ele passando com uma bicicleta que parece a minha, papapá, papapá. Opa! Quem você acha que viu isso? O meu vizinho falou que viu um cara entrando assim. Então, a narrativa dos fatos. Né, o que compõe o requerimento? Narrativa dos fatos. A indicação do suspeito, a individuação do suspeito, se você conseguir, evidentemente. E indicação de provas, indicação das testemunhas. Falamos, então, da terceira espécie de instauração de inquérito policial, quando se trata de crime de ação penal pública incondicionada. A primeira é de ofício, a segunda é a primeira é de ofício, a segunda é requisição do MP ou do juiz, a terceira, requerimento do ofendido ou de quem tenha a qualidade para fazer, se o ofendido for menor, etc. Tá? Em seguida, também instaura inquérito policial através da delação. Tá certo? O que é a delação, pessoal? Delação, tá? Delação, o que é? É a notícia de um fato levado por terceiro, que não seja a vítima, que não seja o Ministério Público, que não seja o juiz. Tá certo? É o terceiro, é o vizinho. Tá certo? Porque o CPP diz, é o qualquer do povo. Qualquer pessoa do povo pode levar ao conhecimento do delegado um fato definido como crime de ação penal pública, incondicionada. Tá certo? Por exemplo, eu assaltei o meu vizinho. O outro vizinho falou para ele, vem cá, você não vai fazer nada contra o Marciano? Não. Ele disse, mas eu vou. Sim, mas ele não é a vítima, pessoal. Eu assaltei o João. E aí vem o Pedro e fala para o João, você não vai querer fazer nada contra o Marciano? Não vai fazer nada? Não. Você não vai nem registrar um BO contra ele? Não. Ele disse, não, mas eu vou. Sim, mas você não é a vítima sou eu e eu não quero. Problema seu. Tá certo? O CPP fala que qualquer do povo poderá, quando o crime interessar toda a sociedade, ou seja, um crime de ação penal pública, levar esse fato ao conhecimento da autoridade policial. Isto recebe o nome de delação. Tá certo? Tá? Então seria o fato sendo levado por terceiro, tá certo? Esse terceiro tem que entender, não é a vítima, porque vítima não faz delação, pessoal. Vítima faz requerimento. Ministério Público não faz delação. Ministério Público faz requisição. Juiz não faz delação, faz requisição. Quem faz delação? Um terceiro levando um fato até a autoridade policial, este é o delegado, tá certo?
para que o delegado, ao checar a informação do terceiro, mandará instaurar inquérito policial. Tá certo? Ele vai mandar instaurar o inquérito, ele vai instaurar o inquérito policial. Vamos ver se checar essa informação. Tá certo? Isto recebe o nome de, cuidado, isto recebe o nome de delatio. Delatio criminis. Olha aí, pessoal. Isso recebe o nome de delatio criminis. Delator. Delatando um crime. Tá certo? E aí, pessoal, cai na prova para você. Qualquer tipo de crime, em qualquer tipo de crime, qualquer do povo poderá levar a autoridade policial e esta instaurará inquérito policial. Falso. Porque só se o crime for de ação penal pública incondicionada. Sabe por quê, pessoal? Porque no crime de ação penal pública condicionada, precisa da vontade da vítima. A vítima que foi ameaçada falou, não vou fazer nada. O Estado fala que precisa da vontade dela. Num crime de ação penal privada, somente pode abrir inquérito se o ofendido, a vítima, requerer. A vítima falou, não quero fazer nada. O que tem o terceiro a ver com isso? Por isso que cuidado, né? A delação, ou seja, essa possibilidade, a delatio criminis, só é aceita, só é possível quando o crime interessar toda a sociedade. Claro, o Marciano fez isso com você hoje, mas amanhã ele pode fazer comigo. Ele te assaltou hoje, você não quer ir? Amanhã ele pode me assaltar. Eu vou lá no delegado. Pode ir que você está amparado pelo Código de Processo Penal, é verdade. Porque o crime é de ação penal pública incondicionada. Fechando então? De ofício, a primeira forma de instauração, por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, através de requerimento da vítima e através da delação, que é a informação feita por terceiro, por qualquer do povo que não seja a vítima, tá certo? Tá? E a outra forma de se instaurar inquérito policial em crime de ação penal pública incondicionada será através do auto de prisão em flagrante. Tá certo? Através do auto de prisão em flagrante, falaremos depois que fazer a leitura do artigo 5º, tá, pessoal? O artigo 5º reflete, na verdade, o que nós já falamos. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, tá? Mediante requisição da autoridade judiciária ou Ministério Público, requisição da autoridade judiciária ou Ministério Público, requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo, por exemplo, se o ofendido for menor, seus pais, etc. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Claro que este parágrafo 2º está se referindo ao requerimento. Porque, que indeferir o requerimento. Não vou marcar do despacho que indeferir a requisição. Porque requisição não pode ser indeferida. O que se indefere é o requerimento, é o pedido da vítima. Cabe recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa, olha delatio aqui, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal, em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de um crime de ação penal pública. Tá certo? De um crime de ação penal pública. Tá? Pessoal, apesar de não aparecer pública e incondicionada, mas a delação só é possível em crime de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque se for condicionada, o que tem a ver o qualquer do povo? Tá certo? Se precisa da vontade da vítima. Isso é um estudo sistemático. Por quê? Porque o próprio artigo 5º, um dos seus parágrafos, diz, quando depender de representação, não pode o inquérito policial sem ela ser instaurada. Tá certo? Eu ameacei o João, o Pedro ficou com a dor do João. O Pedro vai até a delegacia e fala, eu vim fazer uma representação contra o Marciano. Por quê? Porque ele ameaçou meu colega. Sim, mas você é pai do seu colega? O que você é? Você tem procuração dele? Não.
É aquele que não quer vir, porque não quer mexer com isso, mas eu fiquei indignado. Você vai ficar só na indignação. Porque a delação, só se o crime for de ação penal pública incondicionada, diz o delegado. Eu preciso que a vítima me autorize. Você está dizendo que você não tem procuração dela. Tá certo? Então, a sua delação aqui, ó, não serve para instaurar inquérito policial. Tá certo? E também, instaura inquérito policial, é a quinta forma, em crime de ação penal pública incondicionada através do auto de prisão em flagrante. Estudaremos aqui a prisão em flagrante futuramente, tá? O sujeito, quando é preso, recebe a voz de prisão, ele é levado até a autoridade policial para fazer o procedimento. Lá a autoridade policial vai comunicar imediatamente ao juiz, Ministério Público e a família do preso, vai rezar ao preso os direitos constitucionais, vai ouvir o condutor, ouvir testemunhas, ouvir o próprio preso e lavrar o flagrante. Lavrou o flagrante, tá certo? O próprio auto de prisão já abre o inquérito policial, tá certo? Ou seja, pessoal, foi preso, levou para o delegado, lavrou o flagrante, a lavratura, ou seja, o APF, chamado auto de prisão em flagrante, já é a peça inaugural do inquérito policial. Ah, Marciano, mas então eu posso dizer que o auto de prisão em flagrante substitui a portaria, substitui o requerimento da vítima, substitui a requisição do MP, substitui a requisição do juiz, substitui a delação. Muito bem, não precisa de nenhuma dessas peças, tá certo? Nenhum desses documentos. Por quê? Porque o auto de prisão em flagrante já é a primeira peça, primeiro documento do inquérito policial. Tá certo? Tá? Isto é extraído daqui, pessoal, lá do artigo 304, parágrafo 1º. É uma interpretação dali, porque olha só. 304 fala da apresentação do preso para a autoridade policial. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão, exceto no caso de livrar-se solto, ou prestar fiança, e prosseguirá nos autos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. E prosseguirá nos autos do inquérito. Opa! Resultando da resposta, fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão, exceto no caso de livrar-se solto, ou de prestar e prosseguirá nos autos. Então, o auto de inquérito policial, o auto de prisão em flagrante, melhor dizendo, o auto de prisão em flagrante, porque ele fala prosseguirá, então a lavratura do auto já inaugura o inquérito policial. Entendeu, pessoal? O auto de prisão em flagrante é também deflagrador, inicia, instaura um inquérito policial. 5 formas, então: de ofício, requisição do MP ou do juiz, requerimento da vítima, delação e auto de prisão em flagrante. Isto aqui recebe o nome de notícia criminis forçada, tá? Também chamada de coercitiva, tá? Que pode aparecer para você assim, ó, notícia crimes de cognição forçada. Ou então ele tira a palavra cognição e só coloca assim, notícia crimes forçada, coercitiva. Sabe o que é? É o fato, juntamente com quem praticou, sendo levado à força, ou seja, através de uma prisão em flagrante, até o delegado para que ele investigue. Olha só, o fato está indo à força, porque alguém é preso e é levado. É apresentado para a autoridade policial e quem levou, chamado de condutor, vai dizer, delegado, este sujeito foi preso em flagrante pela prática do crime tal. Ora, está aqui, ele é levado à força até a autoridade policial. Se é levado à força, ele foi de forma coercitiva. A notícia chegou à força. A notícia do crime, o delegado tomou conhecimento
de forma coercitiva, porque alguém foi levado juntamente com o fato. O fato e seu autor foram levados até a autoridade policial. Tá certo? O auto de prisão em flagrante, portanto, inaugura o inquérito policial também. Tá? Estudamos aqui hoje, pessoal, as formas de instauração de inquérito policial quando se tratar de ação penal pública incondicionada. Relembrando, de ofício, quando o delegado instaura inquérito policial por conta própria. Isto é denominado de notícia criminis de cognição imediata, tá certo? Direta, espontânea. A segunda forma é a requisição do Ministério Público do juiz, quando o próprio juiz ou Ministério Público determina a autoridade policial que instaura inquérito policial. Isto recebe o nome de notícia criminis de cognição mediata, indireta ou também chamada de provocada. A terceira é o requerimento da vítima, notícia crimes de cognição indireta, mediata ou provocada, tá certo? Esse requerimento pode ser indeferido. Se for indeferido, cabe recurso para o chefe de polícia. Esse requerimento vai abordar 3 pontos, que seria a narrativa dos fatos, a identificação do autor, se possível, e da nome das testemunhas. A quarta forma seria a delação, quando qualquer do povo procura a autoridade policial e leva até a autoridade policial a notícia de um fato. Isso é chamado de delatio criminis, está delatando. E a quinta forma é o auto de prisão em flagrante. Na próxima aula estudaremos as formas de instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Tá certo? Continua à disposição dos senhores no e-mail. Abraço e até a próxima, ok?